Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula de matemática básica do 7º ano, e hoje nós vamos falar de números inteiros. Bom, a necessidade de outros números. Vejamos, vamos falar de um pouco da parte histórica para entendermos como surgiu os números inteiros. A partir do momento em que o ser humano teve a necessidade de contar e registrar as quantidades das coisas ao seu redor, ele começou a criar símbolos para representar suas quantidades, o que deu origem aos números naturais. Bom, os números naturais, que é esta sequência: 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai até o infinito. Bom, só que os números naturais, eles não conseguem representar todas as situações do nosso cotidiano. Por exemplo, temperaturas negativas, abaixo de zero. No conjunto dos números naturais, nós não temos números negativos. Então, o conjunto dos números naturais, ele não consegue representar temperaturas abaixo de zero. E, além disso, nos números naturais, não é possível efetuar, por exemplo, 5 menos 9. Eu não consigo efetuar essa operação dentro dos números naturais. Como é possível retirar 9 do 5? Dentro dos números naturais não é possível. Então, vamos estudar outros tipos de números que permitirão efetuar 5 menos 9, ou seja, os números inteiros. Os números inteiros nos dão essa possibilidade. Bom, e por que precisamos dos números inteiros? Ora, para representar saldo bancário negativo, temperaturas negativas, altitudes negativas. Então, esses são alguns exemplos de aplicação cotidiana dos números inteiros. Então, daí surge a nossa necessidade de utilizar os números inteiros. E aqui nós temos uma ilustração de menos 40 graus Celsius. Então, aqui nós temos um número negativo sendo utilizado no cotidiano, sendo que esse número ele não é natural, já que os números naturais são apenas números positivos. E aqui o menos 40 ele é inteiro. Bom, vamos falar um pouco mais sobre os números inteiros. Então, seja a sequência dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e segue ao infinito. Então, como obter os números inteiros? Como obter os números inteiros a partir dos números naturais? Vejamos. É algo bem simples e fácil. A cada número natural, vamos associar um correspondente negativo, que é o que nós estamos precisando para representar temperaturas negativas, por exemplo, altitudes negativas. Então, vamos corresponder a cada número natural um número negativo. Então, vamos associar de forma inteligente, de forma que obtemos os números inteiros. Então, ao 1, nós vamos associar o menos 1. Ao 2, nós vamos associar o menos 2. Ao 3, nós vamos associar o menos 3. Ao 4, associar o menos 4. Ao 5, associar o menos 5. Ao 6, associar o menos 6. E por aí vai com todos os números naturais. Fazendo isso para todos os números naturais, nós vamos obter a sequência menos 5, menos 4, menos 2 e menos 1. Então, associando cada número natural com seu número negativo, a um correspondente negativo, nós vamos obter esta sequência. Note que ela começa daqui. Por que ela começa aqui? Estou dizendo que daqui ela está vindo do lado esquerdo, crescendo para cá até chegar no menos 1. Ora, imagine a seguinte situação. Se eu tenho
menos 3 graus Celsius. Eu tenho menos 3 graus Celsius e 7 graus Celsius. Menos 7. Então vamos lá. Menos 3 graus Celsius e menos 7 graus Celsius. Qual dessas temperaturas é a menor? Qual é a menor temperatura registrada? Claro que é o menos 7 graus Celsius. Então daí surge a ideia de dizer que o menos 3 ele é menor que o menos 2, o menos 4 é menor que o menos 3, o menos 5 é menor do que o menos 4 e assim vai. Por isso que a sequência está crescendo daqui. Cada número que eu vou ter aqui, ele vai ser menor do que o número que está aqui à sua direita. Então, por isso que a sequência está crescendo do lado esquerdo para o direito. Bom, então, juntando esta sequência de números negativos com a sequência dos números naturais, nós vamos obter os números inteiros, que é o que nós representamos pela letra Z. Então, os números inteiros, ele começa do lado esquerdo, começa daqui, então vem menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Aí aqui vem os números naturais, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai até o infinito. Note que os números naturais, eles estão dentro dos números inteiros, já que os números inteiros são todos esses negativos junto com os números positivos. Bom, e observe que não associamos ao zero o menos zeros. O menos zero, nós não associamos o menos zero ao zero. Por quê? O zero ele não é positivo e nem negativo, ele é neutro. Então, não há necessidade de atribuir o menos zero ao zero, já que o zero ele é neutro. E colocamos ele aqui sendo um número inteiro. Bom, e já montado o conjunto dos números inteiros, agora nós vamos ver a representação na reta numérica e módulo. E como construir a reta real? Bom, para isso desenhamos uma reta R e sobre ela marcamos o ponto O, chamado de origem, que corresponde ao número 0. Fechamos como se dá esse procedimento de construir a reta numérica. Então, está aqui uma reta, que nós vamos chamar de reta R. Vamos construir um ponto, e vamos chamar esse ponto de ponto O. E sobre esse ponto O nós vamos associar o zero, ou seja, esse zero aqui vai dar origem a toda a reta real, como vimos aqui anteriormente. Será a origem. A partir desse ponto O que associamos o zero, vamos atribuir todos os outros números positivos e negativos. Vejamos. Para tanto, para associar os outros números, vamos precisar de uma unidade de medida. E como unidade de medida, eu vou pegar essa barrinha. Mas poderia ser uma barrinha de 1 centímetro, uma barrinha de 2 centímetros. E vamos colocando sobre a reta real. E sobre cada reta, vamos marcar esses pontinhos, onde associamos a nossa unidade de medida. E vamos marcar pontos e chamá-los de A, B, C. Fechamos. Temos outra reta real, reta R. O nosso ponto, que é o ponto de origem, ponto O. Com a nossa unidade de medida, marcamos outro ponto, que vamos chamar de ponto A. Com a unidade de medida, marcamos outro ponto, vamos chamar de ponto B. E assim nós vamos fazendo para obter o ponto C, para obter o ponto D. Note que a reta real ela cresce até o infinito. Então, eu poderia pegar a minha unidade de medida, e associar aqui outro ponto, de modo a fazer infinitos pontos sobre essa reta real no sentido à direita do zero, ou seja, do ponto de origem.
podemos associar também no lado negativo, ou seja, o lado esquerdo da origem, que foi o ponto O. Então, nós vamos marcar um ponto com a nossa unidade de medida, vamos chamar de ponto E, marcar outro ponto e vamos chamar de ponto F, marcar outro ponto, vamos chamar de G, e outro nós vamos chamar de H. Agora, a cada um desses pontos, nós vamos associar os nossos números. Então, ao ponto O, nós associamos o 0, que é a origem. Ao ponto A, vamos associar o 1. Ao ponto B, associar o 2. Ao ponto C, vamos associar o 3. Ao ponto D, o 4. E ao ponto E, o menos 1. Ao ponto F, o menos 2. Ao ponto G, o menos 3. Ao ponto H, o menos 4. Mas note que eu poderia fazer aqui, por exemplo, um ponto P e associar o 5. Então, assim, eu posso escrever todos os números positivos e todos os números negativos. E ainda, o número associado a um ponto na reta numérica é chamado de abscissa. Então, 1 é a abscissa do ponto A, o 2 é a abscissa do ponto B, o menos 3 é a abscissa do ponto G. Então, esse é o procedimento para construirmos a reta real. Então, vamos entender agora o que é módulo. Bom, aqui nós marcamos a origem, que é o ponto O, que ao ponto O associamos o 0. Então, vou marcar mais 4 pontinhos. E nesse ponto que eu vou chamar de ponto A, eu vou estar associando o 4. E a esse ponto que eu estou chamando de B, eu vou associar o menos 4. Então, pergunto, qual a distância de 0 até 4? Quanto equivale essa distância de 0 até 4? Ou qual é a distância do 0 até o menos 4? Bom, a resposta para ambas as perguntas é a mesma. A distância é igual a 4. Bom, como cada espaço aqui é igual, vamos supor que aqui seja a unidade. Pegamos esse comprimento aqui como unidade. Então, aqui nós temos uma unidade, 2, 3, 4. Então, a distância de 0 até 4 vai dar igual a 4. E a distância de 0 até menos 4? Bom, como a unidade de medida é a mesma, então aqui nós também temos, por exemplo, 1 centímetro, que foi o que nós pegamos como unidade. Supomos que foi 1 centímetro. Então aqui nós temos uma unidade, 2, 3 e 4 unidades. Então, a distância de 0 até menos 4 vai ser exatamente igual a 4 unidades. Então, a distância de um ponto até a origem é chamada de valor absoluto ou módulo do número que corresponde a esse ponto. Vejamos. Se perguntar qual é o módulo de 4, é exatamente igual a 4, já que é a distância de 0 até 4. Então, o módulo está associado à distância de um ponto até a origem, o 0. Por exemplo, se eu colocar aqui o ponto C, e ao ponto C eu vou associar o menos 3. Se eu perguntar qual é o módulo de menos 3, o módulo de menos 3 vai ser exatamente igual a 3, já que o módulo é a distância. E a distância de menos 3 até 0 é exatamente igual a 3. 1, 2 e 3. Costumamos representar o módulo entre duas barrinhas. Então, se eu perguntar qual é o módulo de menos 3, é igual a 3. Então, a gente interpreta o módulo sendo a distância de menos 3 até o ponto O, até o 0, a origem da reta numérica. Como essa distância é igual a 3, então o módulo de menos 3 é igual a 3. Se perguntar qual o módulo de 3,
Quando eu pergunto qual é o módulo de 3, eu estou perguntando qual é a distância de 3 até 0. É igual a 3. Se perguntar qual o módulo de menos 50. Bom, o módulo de menos 50, nós estamos perguntando qual é a distância da origem até o ponto que associamos o 50. Ou seja, é 50 unidades. Note que o módulo sempre vai ser positivo, já que não existe distância negativa. Então, o módulo de um número sempre vai ser positivo. Então, essa foi a nossa aula de hoje e posteriormente estarei postando novos vídeos explicando mais profundamente a respeito de módulo e a sua representação geométrica.